episódio 70, e essa é a última parte da história com a figueira. A gente ainda está falando da figueira, é o terceiro dia, mas é que essa situação da figueira, ela tem muita coisa para ensinar pra gente, né? Lembra que Jesus ficava entrando e saindo de Jerusalém, né? Dormia em Betânia e ia para Jerusalém. Pois é, ele passa pela figueira, ele amaldiçoa a figueira, e aí ele vai para Jerusalém, faz a purificação do santuário que a gente viu ontem. E aí, no dia seguinte, quando eles passam de novo pelo mesmo lugar, Pedro então vira e fala: Jesus, lembra aquela figueira que você amaldiçoou? Tá seca até a raiz. E aí Jesus então começa a falar sobre fé. Com certeza, ou provavelmente você já ouviu essas frases, né? Do tendes fé, se você disser essa montanha sai daqui, vai para lá, ela vai sair, se você acreditar. E também se você tiver fé como um grão de mostarda e tal. Mas a gente muitas vezes tira isso do contexto. Porque Jesus ele não está fazendo uma declaração sobre fé desconectada de tudo. Eles estão em frente à figueira. Então, essa conexão de fé com frutos é muito forte para os discípulos ali. Talvez para a gente não quando a gente lê esse texto separado, mas se você lê ele dentro do contexto, você entende que não tem como desvencilhar as duas ideias. E o que Jesus, na verdade, está falando aqui é justamente fazendo essa conexão. Não é que qualquer coisa que você pedir para Deus, se você acreditar, né, aquilo vai acontecer. Na verdade, ele está mostrando para a gente o que significa acreditar. E ele mostra que, na verdade, o acreditar em Deus também é um dos frutos. A fé não vem da gente. A fé vem de Deus. A gente recebe a fé como um dos frutos. E aí é interessante porque se a gente lembra do que a gente falou da figueira e também da parábola do semeador, e a gente sabe que esses frutos a gente não produz por nós mesmos, mas somente se a gente estiver ligado, então essa ideia fecha da seguinte forma: as coisas que eu pedi vão se realizar se eu tiver fé, mas essa fé só vem a partir do meu relacionamento com Deus. Se a palavra dele, que é a semente, cai no meu coração, num bom solo, um solo que está aberto a ouvir isso, e a gente desenvolve um relacionamento, aí sim eu frutifico pelo poder de Deus, e um desses frutos é a fé. Quando eu tenho essa fé que vem de Deus, tudo que eu pedir vai estar em comunhão ou vai ter a ver com aquilo que a vontade de Deus, né? Com aquela que é a vontade de Deus. Então você entende que na verdade é tudo uma coisa só e que não é tipo, se eu acreditar muito, aquilo vai acontecer como se fosse uma magia? Não. O que acontece é que quando eu tenho a fé que vem de Deus, os meus pedidos são transformados. Eu não peço as mesmas coisas que eu pediria se eu não tivesse um relacionamento com Deus. Eu peço justamente aquilo que é da vontade de Deus. E Jesus ainda dá uma expandida nesse tema, lá nos últimos versos, quando ele diz: quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celeste vos perdoe as vossas ofensas. Bom, se eu tenho esse relacionamento com Deus e eu quero que Deus me perdoe, isso é um dos pedidos que a gente faz muito nas orações, perdoe os meus pecados, perdoe as minhas faltas. Mas se eu tenho uma vida que está de acordo com a vontade de Deus e eu ajo da mesma forma que Deus age, então se eu quero que Ele me perdoe, isso também implica que eu perdoe outras pessoas. Eu não tenho como viver a vida, de fato, viver o reino na minha vida, se eu não frutifico como Deus quer que eu frutifique. E essa frutificação faz parte, né, dentro dessa frutificação faz parte o perdão. Então eu preciso perdoar outras pessoas, porque só assim eu vou pedir o perdão para mim com fé, porque é tudo uma coisa só. Eu peço perdão para mim, eu acredito e eu vou receber. Só que se eu recebi esse perdão, quer dizer que eu tenho a fé que vem de Deus. E a fé que vem de Deus implica que eu haja como Ele, perdoe outras pessoas também. Eu espero que não tenha ficado confuso, mas eu só queria que vocês entendessem que a fé ela nunca vem sozinha. A verdadeira fé, ela vem a partir de um relacionamento com Deus e da sua vontade sendo transformada através desse relacionamento. Então que no dia de hoje a gente busque saber qual que é a vontade de Deus e busque frutificar de acordo com o reino e não pedir coisas somente para o nosso benefício.
Olha, se você tá vendo os vídeos até o final, você vai ver que essa semana toda eu tive muita dificuldade de parar os vídeos, né? Pois é, vou tentar de novo, tá?